Bomedipi, bomedipi na inoayete. Bomedipi na inoayete. Metebe mambo, As populações, as comunidades indígenas, elas, de modo geral, né, pensando no Brasil e até mesmo na América Latina, eu acho que elas têm visto a universidade como um caminho de empoderamento e de produção de uma autonomia frente à relação que elas precisam ter, né, com o mundo não indígena. E, portanto, eu acredito que essa escolarização em nível superior, ela tem sido bastante acionada por parte dessas comunidades, porque ela tem se demonstrado bastante útil, né? Assim, aqui na UFBA, por exemplo, 12 estudantes já se formaram nesses 10, 11 anos, né, de ação afirmativa, de programas de ações afirmativas. E desses 12, né, 10, por exemplo, trabalham ou retornaram para suas comunidades ou trabalham, né, de algum modo voltado para questões relacionadas à sua comunidade, né? O que isso representa um aporte muito interessante, né, para as suas comunidades de origem. O que significa, por exemplo, ter um médico indígena na sua própria comunidade, ter uma enfermeira indígena na sua própria comunidade, ter professores com mestrado, com, né, graduação, mas que retornam e passam a trabalhar em suas comunidades. Para mim não foi tão difícil, também não foi tão fácil, até porque já estava minha irmã aqui, já tinha outras pessoas da minha comunidade, então foi mais fácil a adaptação nesse sentido. Mas tenho 6 anos praticamente aqui em Salvador e não vejo a hora de terminar e voltar para casa, porque eu não consigo me adaptar a Salvador, não gosto de Salvador. Ao preconceito, né? Assim, não obstante os estudantes indígenas sempre relatarem as relações, de certo modo, amistosas e solidárias, seja com colegas e professores e funcionários, é claro que essa inserção, né, dos estudantes indígenas aqui na UFBA ainda é marcada pelo preconceito, né? Seja o preconceito com relação à própria identidade, o questionamento, né, das suas identidades, já que os indígenas, né, as comunidades, as sociedades indígenas aqui do Nordeste e, portanto, da Bahia, vão ter várias especificidades. E uma das especificidades é justamente o fato de que são grupos de séculos de contato, né? O que faz com que esse conjunto, por exemplo, de fenótipos, esse conjunto de características relacionadas ao fenótipo, a uma cultura essencialista, por exemplo, né, não condizem mais com a realidade desses grupos, desses povos, dessas comunidades. Então, acho que por muito tempo eu me reconhecia como parda. Embora desde criança a minha mãe me contava, né, que a minha avó foi domesticada, foi uma índia achada no mato. Acho que muita gente tem essa história, né, na vida. E que diz respeito a essas mulheres que foram caçadas mesmo, né, arrancadas do seu lugar, da sua família, para servir um homem branco, provavelmente, ou um homem, enfim. Mas ela nunca soube me dizer ao certo de que etnia, qual tribo, esses detalhes. E agora eu tô exatamente buscando quais tribos eram essas, né, que habitavam a região da minha família. A família da minha mãe, por exemplo, é de Brumado, Aracatu. E quando a gente vai procurar os livros de história,
as cidades elas só começam a ser contadas quando elas são colonizadas, né? Tipo, Aracatu foi fundada em 1000 e não sei quanto, quando tal bandeirante exterminou os índios. Então, sobre os índios, os indígenas, a gente não sabe quem é, né? E aí, só que aí eu vi que quem habitava Aracatu eram os Cumacãs, que na verdade são os Aimorés. E Cumacãs eram como os portugueses, os bandeirantes chamavam essas tribos. E eu acho que eu sou uma Aimoré. E muito louco vocês me procurarem assim. Eu fiquei meio desconfiada de aceitar ou não, porque é um assunto muito delicado, né? Da gente falar. Tipo, eu tenho consciência de que eu não tenho propriedade para falar sobre. Mas estou nessa procura, né? De saber, de meio que recontar essa história, resgatar, para poder ressignificar mesmo, né? Pra gente saber quem foram mesmo os donos da terra, quem sou eu mesma, né? E por que eu sinto tantas coisas, sejam espirituais, sejam sociais, por conta dessa herança étnica, não sei se é essa a palavra. E para mim tem sido muito importante buscar essas outras histórias como um sentido de reencontro mesmo, né? De um reencontro de quem eu sou, de uma ancestralidade mesmo, e de saber que com certeza eu não faço parte desses caminhos desse caminho, dessa universidade, desse lugar colonizador, opressor, e que não tem muito a ver comigo, né? Eu não me identifico nesse lugar confortável. Eu não sofri muito ainda em relação à minha turma, e também não senti muita dificuldade ainda por ser muito novato, ainda sou de 2016.1, em relação à UFBA. Mas visto os meus antigos, os que já estão aqui muito mais tempo, estão numa certa militância muito mais tempo do que eu, e eles veem que tem a necessidade de um protagonismo maior, de uma luta crescente na educação aqui dentro da UFBA, né? O conceito, ele continua, ele prevalece ainda, né? Mais de 500 anos que a gente tem contato com a civilização não indígena, mas ainda assim o preconceito persiste. Persiste porque o modelo de sociedade dos brancos, dos não índios, é um modelo divergente do nosso, né? Aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente preza bastante, né? Que são as pessoas, né? Que são, né? A relação entre os humanos uns com os outros, a amizade, a solidariedade, o amor. Para eles isso não serve, né? O que serve é acumular coisa, riqueza, né? Então, os nossos princípios, né? Que é o princípio de preservar a natureza, de cuidar, né? Dos pássaros, da floresta, dos animais, isso não serve, porque isso, segundo, a perspectiva do homem branco, isso é para povos atrasados, né? Então, tem um monte de coisas que a gente entra em divergências, nossos conhecimentos tradicionais com os conhecimentos científicos. E nesse sentido, o preconceito dentro da universidade, ele persiste por conta da falta de informação, né? Por conta da ignorância, né? De pessoas que muitas das vezes agem de forma preconceituosa, não busca saber mais, né? Sobre as populações indígenas, né? E isso, infelizmente, é um contexto muito comum, né? Na população brasileira, das pessoas falarem. Ela bem aceita, eu tenho certeza que não, que nenhum pobre é bem aceito dentro da universidade. Quando chegamos aqui, era pior do que hoje, né? Então, até mesmo as instâncias que cuidavam da ação formativa da universidade tinha aquele preconceito. Quando os primeiros estudantes que foram procurar essa ajuda na universidade mandaram procura que coisa de índio era da FUNAI.
Então, assim, tivemos que realmente demarcar nosso território aqui dentro, tivemos que ter muita luta para que hoje fôssemos assistidos lá pela PROAI e ser vistos por alguns órgãos da universidade. Estudantes indígenas, esses jovens indígenas, mesmo que ainda que não tenham tido essa experiência, mas eles a conhecem e estão dispostos a enfrentá-la, né? Na verdade, há muito mais, eu diria que uma vontade, uma disposição para enfrentar essa burocracia e passar a compreendê-la, do que necessariamente uma experiência nesse tipo de racionalização. Mas, por exemplo, eu acho muito interessante quando a gente vai ver a trajetória dos estudantes que já passaram, por exemplo, dos egressos, é muito interessante o que eles fizeram e, de certo modo, o que eles ainda fazem, né? É que a partir do momento que ingressava um estudante, ele passava a ser o mediador, né? Ele passava a ser aquele que levava as informações e de certo modo, apresentava o passo a passo para aqueles que ficaram na comunidade ou nas aldeias, para que eles pudessem, a partir dessa experiência, né, de quem já estava aqui, fazer com que esse ingresso fosse menos sofrido, menos difícil, né? No sentido de que quem passa acaba incorporando, assimilando essas regras, o que é necessário ser feito, e isso é transmitido para quem fica e quem quer passar por essa experiência aqui na UFBA também. A dificuldade para entrar eram inúmeras, né? E aí, a partir da questão do Enem, o Enem foi um salto muito positivo para os indígenas na UFBA, por exemplo. Então, os parentes índios podem fazer seu vestibular, seu Enem, lá mesmo na sua cidade, né? E depois usar a nota para vir para a UFBA, né? Então, o acesso ele acabou, né, sendo bastante interessante para as populações indígenas a partir do Enem. Eu acho que seria muito hipocrisia minha dizer que não seria fácil entrar pelas cotas, porque é muito fácil, em aspas, porque eu tenho que concorrer só com meus parentes e isso é muito difícil, visto que somos indígenas e temos um conhecimento diferenciado de outra pessoa que vem do ensino particular a sua vida toda. É o que eu estou sofrendo algumas dificuldades aqui nesse meu curso. Por metade da minha turma vinha de escola particular e somente eu vim de escola pública, e ainda de ser pública, uma escola indígena pública, que é totalmente diferente da escola pública. Para alguns, com o Enem, teve até uma certa facilidade, porque assim, antes o vestibular da UFBA era excludente, porque assim, o polo mais próximo para se fazer o vestibular era Itabuna ou Salvador. Aí você tinha que sair da sua aldeia, da minha mesmo, de Salvador para cá são 12 horas de viagem. Então, para você fazer vestibular era meio complicado. E quando chegou o Enem, aí sim, veio para dentro das comunidades, das escolas mais próximas, até porque depois do Enem veio um grande acesso para a UFBA. Mas mesmo assim ainda tem aquilo da ligação familiar, que muitos não conseguem ficar muito longe da família, por exemplo, muitos desistem porque não conseguem mesmo se adaptar a uma cidade, porque Salvador é uma cidade bem complicada, né? Então, para ficar longe da família, enfrentar todo esse caos da cidade, essa selva de pedra é muito complicado. Então, assim, esse distanciamento familiar e também para outras etnias também, que até próprio existe uma exclusão no próprio vestibular. Porque o que você aprende na comunidade não é aquilo que é te perguntado no vestibular, então não tem a diferenciação, né? Então é complicado ter acesso para outros que não falam, por exemplo, não falam muito bem português. Seria bem mais fácil se tivesse a própria prova na sua língua, seria mais fácil a interpretação do que em português, que quase não entendem, né? A inserção, né, dos estudantes indígenas na UFBA a partir do Programa de Ações Afirmativas, que inicia em 2005. E a partir de 2005, então, que a gente vai ter na UFBA, isso de modo sistemático e registrado, a presença, o ingresso de estudantes indígenas. Provavelmente já deve ter havido outros indígenas, talvez tenha passado, mas vai ser através do Programa de Ações Afirmativas
porque os estudantes indígenas vão se afirmar enquanto indígenas e vão ingressar através do sistema de cotas, né? Na verdade, para os estudantes indígenas é a reserva de vagas, e eles então vão ingressar expressando essa sua identidade. Me surpreende, ao mesmo tempo me alegra, a relação que esses estudantes sempre mantêm com suas comunidades, né? Então, há uma relação de solidariedade, não diria que seja uma dívida com as suas comunidades, mas há uma relação ou melhor, há uma tentativa de sempre dar uma resposta às suas comunidades com a formação que eles adquirem nas universidades. Isso eu acho fantástico, porque essa relação, né, faz com que essa formação ela crie resultados, né? Ela seja sempre vista não apenas como uma formação, como um mérito do indivíduo, né? A sua formação é sempre associada não apenas a um mérito individual, mas a uma conquista da comunidade. Por isso é necessário que eles revertam, né, essa formação para as suas comunidades. Isso eu acho que é um elemento que a gente deveria compreender melhor para fomentar isso mais na universidade, nos vários, né, tipos de cotas que a gente tem, para que inclusive os programas de inclusão, né, eles não acabem, né, de certo modo, por um lado, valorizando uma certa meritocracia do indivíduo, quando eles ingressam sem estabelecer, né, uma relação de solidariedade com seus grupos de pertencimento. Mambo,